Olá, boa noite. Meu nome é Angélica Tironi, eu vou dar as boas-vindas a vocês, fazer a abertura dessa atividade. É mais uma aula aberta do Gradiva. Hoje vamos conversar com Bruna Rodrigues sobre psicofarmacologia na prática clínica. E parece que é um assunto que mobilizou não só o Instituto, como pessoas de fora. Fico feliz em receber vocês. A Bruna é psiquiatra, ela é tutora da residência de psiquiatria do Rio de Janeiro e coordenadora do serviço de psiquiatria do nosso instituto. Um serviço que funciona desde o início de nossos trabalhos e nos traz um enorme orgulho. Quando nós fundamos o serviço de psiquiatria em Gradiva, eu tive medo que a clínica social se tornasse um chamariz para pacientes em busca de atendimentos psiquiátricos. A gente sabe que uma rede está cheia e as nossas filas de espera são sempre muito pequenas em relação a tudo que se padece, né, em busca de atendimento. Mas eu temi também que o serviço de psiquiatria se tornasse um lugar privilegiado pelos nossos analistas praticantes para tratar as angústias do humano. A gente foi fazendo, então, um trabalho, né, de tessitura aqui, clínica, numa tentativa de montar um esquema, uma seriação de filtragens, para que a gente pudesse avaliar se a psiquiatria serviria a um determinado caso que pudesse chegar a esse serviço, né? Então, a primeira dessas filtragens que a gente fez, e ela foi efetiva, ela se mantém dessa forma, né? A primeira delas, ela se dá na conversação clínica, nas equipes de conversação, né? Nossos espaços de supervisão. O praticante apresenta o caso ao supervisor e aos colegas de equipe, e juntos decidem se o responsável pelo caso pode discuti-lo com a psiquiatria. Em caso afirmativo, a Bruna é contactada e realiza uma nova discussão do caso, agora centrada numa avaliação psiquiátrica. A partir daí, o caso pode ser absorvido pelo nosso serviço de psiquiatria, né, composto por ela e 2 residentes, Matheus Cordeiro e Bruno Povoa, a quem eu agradeço enormemente. O caso também pode ser encaminhado para os aparelhamentos de saúde mental da região do paciente. A Bruna tem um trabalho importante sobre isso. A gente teve uma conversa longa numa aula aberta, eu acho que tem 1 ano, né, Bruna? A gente precisa retomar essa tessitura que você faz do território, que ela é muito importante para os nossos praticantes. Eu estou dizendo isso tudo porque nesses 4 anos de trabalho de Gradiva, nós vamos fazer 4 anos agora em fevereiro, a clínica social do Instituto recebeu 2.973 pessoas. Elas tiveram, ao menos, uma possibilidade, né, de uma entrevista com um analista ou um analista em formação. Desse total, 11 pessoas fazem ou fizeram acompanhamento psiquiátrico no Instituto. E o caso de outros 11 foi discutido, mas não foi absorvido pelo serviço. Esses números são de uma enorme alegria para a gente, diz do nosso trabalho clínico, e diz também que essa filtragem, essa seriação, né, que faz parte da formação de um analista, discussão de caso, né, decisão sobre um caso, discussão de uma avaliação psiquiátrica do caso, né, isso nos diz que essa filtragem, essa seriação estão sendo bem feitas, né. Eu trago essa apresentação e esses números para dizer a vocês de onde partimos para a conversa que se dará nessa noite, né? Não é sem esse trabalho que a Bruna faz aqui, né? E não é sem esse retorno que eu gostaria que já de início vocês preparassem a escuta de vocês.
tá? E a transferência de trabalho nos acompanhe nessa noite e que a gente possa ter uma noite de uma excelente discussão. Bruna. Obrigada. É muito curioso, né, assim, como que o número faz diferença, né, assim, porque 22 pode ser um número muito alto, né, se a gente receber, sei lá, 60 pacientes, por exemplo, né, na gradiva, mas como que o número é enorme de 2.000 e tantos pacientes, só 22, de fato, terem passado pela psiquiatria, dizem muito do trabalho, né, assim, que acho que a gente está fazendo, assim. E eu acho que essa aula surge exatamente muito a partir dessas trocas, assim, né, eu acho que a troca, né, assim, que a gente vem tendo, assim, tanto, enfim, com a psiquiatria, quanto dos casos, né, assim, eu acho que eu fui percebendo que alguns temas, né, assim, algumas discussões que parte mesmo um pouco, né, assim, a partir de quando que eu encaminho um paciente para a psiquiatria, de quando que eu penso que aquele paciente precisa de uma avaliação, precisa de uma medicação, que medicação que é essa, por que ele toma essa medicação, isso que ele está sentindo é da medicação, não é, né, assim, eu acho que são questões muito importantes, e eu acho que o tema de hoje surge muito a partir disso, assim, dessas trocas que a gente vem tendo muito a partir dos casos que a gente compartilha aqui dentro da gradiva, né. Eu acho que tem, né, na história, assim, uma divisão que foi se dando, né, assim, muito a partir, né, assim, dessa coisa meio, de um lado biológico, né, assim, neuroquímico ali, de um outro lado mais ali do emocional, do psicológico, né, assim, como se fosse possível fazer essa separação, né. Eu acho que a ideia exatamente dessa aula é exatamente mostrar que é uma separação possível. Isso não se dá na prática, né, assim, que eu acho que, ao contrário, assim, como que esses lados, eles se conversam, né, assim, esses lados entre aspas, assim, mas como que eles se conversam, como que eles são atravessados, né, assim, um pelo outro o tempo todo, assim. Eu acho que também o tema, né, enfim, da medicação, eu acho que é um tema muito atual, né, assim, eu acho que a gente tem visto cada vez mais, assim, um certo excesso de diagnóstico psiquiátrico, né, e com isso um excesso também de medicação da psiquiatria o tempo todo, né, assim, de uma certa, eu acho que medicalização da própria vida, né, assim, as pessoas estão cada vez mais medicando, né, assim, o próprio mal-estar, né, o próprio sofrimento, assim. Isso começa desde cedo, né, assim, você tem visto cada vez mais crianças, né, assim, 3, 4, 5 anos sendo medicadas até, enfim, a idade ali de 80, 90 anos, assim. Então, acho que é um tema que, enfim, é um tema, acho que atual, que acho que é importante para a gente poder conseguir, talvez, eu acho que, entender um pouco mais e ajudar um pouco na nossa escuta, né. Vanessa, você consegue começar a passar o slide, por favor? Vou colocar aqui, Bruna. Tá, valeu. Show. Isso. Pode passar mais um, por favor. Essa é só uma figurinha que eu coloquei para a gente poder brincar um pouco com esse lado, né, que a gente falou um pouco ali do Freud costurando ali, da parte um pouco biológica. Pode passar, por favor, Vanessa. Beleza. E aí, eu acho que pensando um pouco, né, acho que puxando um pouco do que eu falei ali há pouco tempo, assim, eu acho que tem o objetivo principal dessa aula, que não é fazer com que a gente saia daqui expert, sabendo tudo sobre a medicação da psiquiatria, assim, acho que a ideia não é essa. Eu vou pincelar, né, obviamente, sobre as classes de medicações mais usadas, sobre, enfim, o que a gente espera de efeito, sobre o que a gente espera também de parte terapêutica para cada medicação, como cada medicação é um pouco mais usada, né, enfim. Mas eu acho que a ideia é minimamente conhecer um pouquinho sobre isso, mas eu acho que principalmente enriquecer um pouco a nossa prática, enfim, clínica, né, assim, da escuta. Acho que sem perder a nossa especificidade, né, dessa escuta que eu acho que é tão importante. E acho que principalmente para que a gente possa entender o quanto que é complexo, né, assim, a escolha da medicação, né, tanto que é complexo, e como que a gente precisa também ter cuidado da inserção de um outro profissional, né, assim, de um psiquiatra, como que isso chega, como que dá também a relação do próprio sujeito com a medicação, do próprio sujeito com esse psiquiatra, né, enfim, dos efeitos dessa medicação, subjetivamente falando para aquela pessoa. Então, eu acho que a ideia dessa aula é, para além só de, né, pincelar um pouco sobre esses conhecimentos mais básicos da farmacologia, mas é para a gente poder também, enfim, perceber um pouco da complexidade e elaborar um pouco mais as questões a partir, enfim,
do que a gente vai entendendo dessa relação com a medicação e com a própria psiquiatra, enfim, nos pacientes da Gradiva, tá? Pode passar, por favor, Vanessa. E aí, eu trouxe 3 questões para a gente poder começar, que são questões que eu vou deixar um pouco em aberto agora. São questões que me movem um pouco, assim, que eu acho que tem um pouco a ver com que a gente vai trocando também quando a gente discute os pacientes, assim, e que a gente retorna com elas lá no final, depois, enfim, da apresentação ali um pouco sobre as medicações. E eu pergunto, assim, né, será que o fármaco, ao atenuar os sintomas incapacitantes, ele pode favorecer o acesso à palavra ou à simbolização? Será que a medicação pode promover o deslocamento da transferência? Será que a medicação pode calar o sintoma? Eu acho que e a ideia da aula é exatamente que a gente possa pensar um pouco sobre essas questões, assim, para que a gente possa entender, né, para além dos efeitos químicos, né, no corpo daquele sujeito, inclusive, sobre os efeitos também, enfim, subjetivos na própria relação da análise também, quando a medicação entra nisso, assim. Eu acho que isso faz diferença, tanto, pelo menos para mim, né, tanto quando eu escuto quando o paciente chega, tanto quanto a gente também vai trocar para quando o paciente chega para vocês já com a medicação, ou quando vocês precisam pensar quando vai encaminhar um paciente ou não para o psiquiatra, tá? Pode passar, por favor, Vanessa. E aí, começando um pouco agora sobre essa aula um pouco mais didática, assim, né, sobre as medicações em si. A psiquiatria tem 6 classes, basicamente, de medicações. São os antidepressivos, os ansiolíticos, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, os psicoestimulantes, os hipnóticos e sedativos. É uma classificação feita muito mais por uma didática, né? Assim, porque se vocês vão observar na prática, que não necessariamente o nome da medicação vai tratar exclusivamente o mesmo nome de um transtorno. Então, por exemplo, não é porque é um antidepressivo que eu vou usar exclusivamente para um quadro depressivo. Não é porque é um antipsicótico que eu vou usar exclusivamente para um quadro de psicose. Não é porque é um estabilizador de humor que eu vou usar exclusivamente para um transtorno de humor. Não é porque é um ansiolítico que eu vou usar exclusivamente para um processo, por exemplo, para ansiedade. Então, o nome da classe serve para a gente entender um pouco a didática de como que funciona, mas não tem a ver necessariamente com o uso na clínica, no dia a dia. Então, acho que isso é importante, e isso que para mim torna, na verdade, complexo e muito enriquecedor a prescrição, né, assim, porque não fica uma coisa tão automática. A escolha da medicação tem a ver muito para além só do que preenche de checklist de sintomas, você poder escolher qual medicação que você quer. E aí eu acho que por isso que as coisas vão ficando, enfim, mais interessantes também, inclusive. Pode passar, Vanessa, por favor. Falando da primeira classe de medicação, né, que são os antidepressivos, assim, eu acho que vocês vão provavelmente pegar muito na clínica de vocês. É uma das classes mais usadas, né, assim, que a gente vai vendo muito ao longo do dia a dia, porque é uma classe usada para várias coisas. Pela farmacologia mesmo, sim, essa é uma classe dividida basicamente em 2 tipos, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que acho que vocês já devem ter escutado um pouco isso, né, serotonina, noradrenalina, esses neurotransmissores que estão ligados ao bem-estar. E a outra classe é o inibidor de serotonina e noradrenalina. O que eles fazem, basicamente? A gente tem ali uma fenda sináptica ali, né, enfim, os neurônios, tem alguns receptores ali, então essas medicações bloqueiam os receptores, e aí fica mais serotonina e noradrenalina nessa fenda. Então, na teoria, se eu tenho mais serotonina, mais noradrenalina, eu vou me sentir um pouco melhor, tenho a sensação melhor do bem-estar, tenho a sensação melhor um pouco de estar menos irritado, menos triste, e que, curiosamente falando, é a mesma sensação que a gente tem, por exemplo, quando a gente faz exercício físico. Que é essa sensação do bem-estar, né? Então, a medicação, obviamente, produz, às vezes, uma intensidade um pouco maior, ou uma resposta um pouco mais rápida, dependendo da gravidade, obviamente, dos sintomas, mas é uma sensação e é uma química muito parecida, por exemplo, com o ato de praticar exercício físico. O que é muito importante nessa classe, eu acho que para várias outras também da psiquiatria, que é uma coisa que eu costumo muito falar, é que eu acho que o preço, às vezes, que se paga também, né, assim, pelo uso da medicação, é um preço, às vezes, um pouco alto. O que eu quero dizer nisso, assim? São medicações que tendem a ter muitos efeitos colaterais.
ou tem muito efeito colateral a longo prazo, ou tem muito efeito no início da medicação. Então, os antidepressivos, por exemplo, são medicações que tendem, nas primeiras semanas, ou nos primeiros 15 dias, ou nos primeiros 5, 7 dias, terem muitos desconfortos. Então, piora a ansiedade, pode atrapalhar o sono, pode dar enjoo, pode, enfim, dar diarreia, pode diminuir a libido a médio e a longo prazo. Então, e por que eu acho que isso é importante a gente saber disso? Assim, porque quando a gente entende que o paciente iniciou um processo de medicação, né, e uma medicação é um antidepressivo, esses primeiros 15 dias podem ser 15 dias muito ruins, de uma piora dos sintomas, de uma piora da clínica mesmo, né, da própria ansiedade, do próprio humor. Tanto que tem uma coisa que muitos pacientes às vezes assustam, assim, que tem, inclusive, até na bula desses antidepressivos, que é um risco que quando o paciente, por exemplo, está com um episódio depressivo grave e tem uma ideação suicida, quando eu entro com um antidepressivo, por esses sintomas às vezes piorarem muito, pode ter um risco aumentado, por exemplo, do paciente ir para em ato, né, exercer ali, fazer enfim, uma tentativa de suicídio, porque podem acontecer mesmo de ser sintomas muito insuportáveis, assim. Aí, como é que a gente pode fazer para poder cuidar disso, assim? Então, tanto, né, a gente poder entender que isso pode acontecer e ficar mais atento, né, assim, quando, por exemplo, na minha prática, por exemplo, que eu tendo a fazer é, sempre eu entro com uma dose muito menor que uma subdose. Então, é muito mais fácil, né, eu poder entrar com uma dose menor e poder ser mais fácil sustentar esse processo no paciente. Porque não adianta também eu chegar no começo e já entrar com uma dose alta. O tempo de ação, que dura de 2 a 4 semanas, vai ser o mesmo, eu começando com metade e começando com 2 comprimidos. O que vai acontecer muito mais só eu tornar aquilo muito mais insuportável do que acelerar o processo. Então, tem um tempo de ação, né, um tempo ali que eu preciso suportar, que é a entrada da medicação, que eu preciso muito mais cuidar para que seja mais fácil ele continuar com a medicação do que eu esperar que vai ter uma resposta logo de cara. Então, acho que isso é uma informação importante para quando a gente entende que o paciente está iniciando com essas medicações. E essas medicações, a gente usa ela para várias coisas. Então, é uma medicação que a gente usa, às vezes, né, enfim, para quadros mais depressivos, para casos, às vezes, mais ansiosos. Por mais, né, que é isso, que a classe 6 antidepressivo é a medicação de escolha para tratar, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, ou um quadro de ansiedade, né, enfim, mais disfuncional, ou um caso de ansiedade, enfim, que desorganiza. Então, é uma medicação de escolha para isso, é uma medicação de escolha, por exemplo, para quadro de compulsão alimentar, é uma medicação de escolha que também pode acontecer para quadros de insônia, né, até insônia que às vezes o paciente demora a dormir, porque fica pensando demais, não consegue desligar, não consegue desacelerar, é uma medicação para isso, né, então, para cada sintoma ali mais disfuncional, para cada sintoma que desorganiza, para cada quadro que eu preciso ali tentar diminuir um pouco aquilo que está no excesso, eu vou escolher uma medicação numa dose específica, tá? Pode passar, por favor, Vanessa. E aí eu acho que exatamente, eu imaginei que é uma dúvida de vocês, que era uma dúvida que era minha muito assim, eu falo assim, beleza, assim, se eu tenho tantas opções, né, de medicação, sim, mas a teoria todas agem da mesma forma, como é que eu escolho? Por que eu escolho X para isso, esse X e esse Y para outra, às vezes com os mesmos sintomas, né, assim, ali, um quadro de insônia, por que eu escolho tal coisa para um, tal coisa para outro, ansiedade, por que eu escolho medicação, por que eu escolho... E aí eu acho que está exatamente a parte que para mim é muito importante, que eu acho que exatamente, que tem a ver com a troca, né, com a troca que a gente tem, por exemplo, em cada caso. Então, se eu vou receber um paciente que vocês estão me encaminhando, e eu já sei, a partir da fala e da troca com vocês, que é um paciente que eu sei como ele funciona, que eu sei já como é que esse paciente tem tal relação com medicação, se eu já sei que esse paciente, por exemplo, já tentou várias outras medicações e tem uma dificuldade de suportar os efeitos colaterais, eu vou pensar em medicação que tem uma menor chance de ter efeito colateral. Se eu sei que é um paciente, por exemplo, tem uma dificuldade, por exemplo, de sustentar pelo preço da medicação para um paciente social, vou precisar pensar talvez uma medicação, por exemplo, que eu vou conseguir pegar no SUS.
Não adianta eu pensar numa medicação que seja boa, mas que custa, sei lá, R$200, que não vai conseguir sustentar essa medicação. Então, isso também faz parte do tratamento, né? Saber onde que ele está inserido, saber qual que é a condição financeira do paciente. Se eu entendo que, por exemplo, esse paciente chega para mim, ele já está em processo analítico há um tempo, e o que a gente está entendendo é que ele precisa de alguma ajuda para diminuir aquele excesso, né, de sofrimento, eu vou pensar numa medicação numa dose baixa. Se alguém que chega para mim, por exemplo, que acabou de entrar no processo analítico, ou que nem está em análise ainda, eu sei que até ele chegar nesse processo, até conseguir entrar em trabalho, vai levar um tempo, talvez eu precise pensar em uma outra medicação ou uma dose um pouco mais alta, porque precisa aliviar isso de uma forma um pouco mais alta, porque ele não tem outras ferramentas de cuidado. Se é um paciente que já faz exercício, né, enfim, que já está nesse processo, enfim, que está minimamente com uma rede de suporte importante, é uma outra medicação. Então, tudo isso faz com que a nossa escolha seja muito a partir, de fato, da escuta. Porque se for só a partir do checklist de sintomas, a gente podia exatamente só, vai na farmácia, pega o remédio qualquer e funcionava. E não é assim. E é exatamente, eu acho, nessa complexidade que eu acho que a coisa fica muito interessante, é onde a nossa troca também acaba sendo muito, muito importante. Tanto, enfim, para mim, que vai medicar, né? Quanto para vocês na hora da devolução. Então, por que eu escolhi essa medicação? Escolhi por causa disso. Escolhi porque ele conseguiu falar para mim que ele sente já, ou que já tomou tantas e tantas medicações, ou que ele não gosta da medicação X, porque ele sente que ele fica, enfim, mais lento, que para ele, quando a libido diminui, é muito ruim, porque ele tem uma vida sexual ativa. Então, tudo isso é questão que vai surgindo, né, na hora de poder pensar sobre a medicação. Eu tive um caso que foi muito curioso exatamente dessas questões da medicação, assim, que foi um encaminhamento que eu recebi muito, enfim, assim, mais rápido, assim, que ele veio muito num quadro um pouco de uma certa ansiedade, de fato, era muito ansioso, assim, que chegava a ser um pouco disfuncional ali, essa ansiedade, assim, mas que eu achava que tinha alguma coisa que não era só isso, assim, eu não sabia muito bem dizer o que era, mas minha orelhinha ficou um pouco de pé. Eu entrei com a medicação para ele, e por coincidência era em cápsula essa medicação. E aí eu entrei, passou 3 dias, ele mandou mensagem dizendo assim, que lembrou que já tinha usado essa medicação, que não tinha ficado bem com essa medicação, e pediu para eu poder trocar. Eu acolhi, entendi que de fato pode acontecer, normalmente as medicações de cápsula, às vezes elas podem, enfim, causar mais sintomas gástricos, mas eu estava optando ainda por essas medicações, porque eram medicações normalmente que eram subdoses, que eram a possibilidade de poder começar com uma dose mais baixinha. E acabei passando uma outra medicação de cápsula também. Ele não me mandou mais mensagem, entendi que ele tivesse tomado a medicação, não retorno da consulta quando ele vem comigo, sim, depois de muita insistência ali, enfim, caso um pouco mais, mas só para dizer assim, ele consegue dizer para mim assim que ele não topa tomar medicação em cápsula, ele fica muito desconfiado. Porque ele acha que a medicação em cápsula é mais fácil para abrir, de fato né, assim, essa medicação em cápsula, a gente abre, pode tirar, pode colocar, assim, então era uma coisa que ele não conseguia, né, assim, que ele ficava muito desconfiado. E aí você vai já pensando, né, um pouco mais sobre outras coisas sobre o caso, assim. Então, tem a própria, né, isso, assim, né, de como que o paciente escolhe essa medicação, daquele que incomoda, se é cápsula, se não é, né, se é grande, se não é, se consegue tomar, tudo isso também pode ser material clínico, assim, então, acho que tudo isso serve para poder dizer o quanto que a medicação, né, iniciar esse processo todo tem uma complexidade que também é processo terapêutico que serve nas nossas trocas como material também para o processo, tá? Pode passar, por favor, Vanessa. Ansiolíticos e hipnóticos, assim, eu acho que essas medicações são talvez medicações que vocês mais provavelmente vão se deparar na clínica de vocês, né? Assim, acho que todo mundo já ouviu falar sobre os benzodiazepínicos, né? Assim, que são diazepam, lorazepam, clonazepam, ribotril, frontal, né? Assim, são medicações, eu acho que muito prescritas, e que, por incrível que pareça, são prescritas não necessariamente por médicos psiquiatras, se a gente vai levantar os estudos assim, das prescrições, por exemplo, quem mais prescreve ansiolítico, por exemplo, é cardiologista, ou é médico da dor, assim, muito nesse lugar de, né, você, do relaxamento, isso relaxa, diminui a pressão, né, e ao mesmo tempo também diminui a dor. Então, são medicações muito prescritas e são medicações também muito compradas sem receita, mesmo sendo uma receita azul.
o que é receita azul, né? Normalmente, receita azul é uma receita que, na teoria, é para ter um controle um pouco maior, ela precisa ser física, né? Ela precisa ser em papel, um papelzinho azul ali, as pessoas conseguem comprar sem medicação. Quer falar, Juliana? Não, é só o comentário que agora está tendo uma onda muito grande de endocrinologistas receitando para pacientes que estão fazendo uso de Ozempic, de Mounjaro, dessas medicações para emagrecimento. E aí o próprio endócrino oferece e receita e faz de qualquer jeito, assim. Sim, sim. Tem muito isso, né, assim, de como que as prescrições também, elas vão ficando maiores, porque a gente, às vezes, né, faz uma medicação, como, por exemplo, esse Ozempic, que você vai medicando para cortar os efeitos colaterais, assim, né, então, a ideia é que suma qualquer efeito colateral para que o paciente consiga sustentar, né, o uso dessas medicações, e aí vai sumir, aí, quando você vai ver uma prescrição com 5 remédios, né, então, um remédio para enjoo, um remédio para ajudar a dormir, para diminuir a ansiedade, mas deixa muito para baixo, então remédio para outra coisa, para melhorar, né, o ânimo, então você vai vendo, é uma polifarmácia, né? Assim. É um malabarismo químico. Exatamente, assim. E aí é isso, assim, eu acho que e aí qual que acho que é a grande questão, por exemplo, dos benzos, né, desses ansiolíticos, assim? Eu acho que eles têm a sua importância muito grande, eles são medicações muito boas, de fato, para um SOS, né, assim, para a gente poder tratar, às vezes, casos de fobias específicos, né, paciente que vai voar de avião e não consegue, paciente que vai, sei lá, tirar sangue e precisa ficar muito nervoso, né, situações muito específicas, crise de pânico, né, situação, enfim, que às vezes é insuportável de fato para o paciente, né, tem paciente às vezes com muito nervoso numa apresentação, então precisa tomar alguma coisa ali até conseguir elaborar, então tem a sua importância. Qual que é a grande questão, né, eu acho que é esse uso indiscriminado que se dá por muitos especialistas, né, e acho também para um uso muito social, né, assim, e eu acho que tem-se, né, essa grande questão de uma certa dependência química que a medicação faz, e de fato acontece, porque eles têm uma certa tolerância, né, assim, então o paciente passa a precisar de uma dose um pouco maior para ter esse mesmo efeito que ele teve no começo. Então, vocês vão ouvir muito isso, assim, no começo eu usava 1/4 da medicação e tinha efeito, agora eu preciso tomar um inteiro e não tem mais o mesmo efeito. Eu tomava 0,25 e apagava, agora eu estou tomando 4 miligramas e não faço nem cosquinha. A tendência exatamente, cada vez que eu vou usando de uma forma indiscriminada, né, enfim, e a Labonté, esses efeitos vão diminuindo, e aí a dependência vai surgindo química. Eu também costumo falar muito de uma dependência também muito emocional, assim, né, porque as pessoas passam também a ter, né, assim, esse uso do benzo, assim, muito para qualquer mal-estar, né, assim, então, estou um pouco nervosa, briguei com alguém, não sei o que, toma ali 5 gotinhas. Mas não sei o que, tô mal, não estou conseguindo dormir, não sei o que direito, 5 gotinhas. Quase como uma... E aí isso vai casando muito com o sintoma, eu acho, que eu vou até falar um pouco mais para frente, dos sintomas sociais, né, assim, com uma certa pressa, né, de resolução das coisas, sem ter um tempo de elaboração, né, do próprio sofrimento, das próprias questões, assim. Então, né, pouco importa por que eu não estou conseguindo dormir, né, se eu preciso dormir, porque eu mesmo preciso acordar, tem que trabalhar, tem que fazer o quê, tem que render, né, assim, o pouco importa por que eu estou tão mal com essa relação que eu estou me mantendo há tanto tempo, né, assim, mas eu preciso resolver aqui, que eu preciso, então, acho que tem uma coisa também dessa dificuldade, né, de suportar esse processo, e a medicação vai entrando muito, né, para isso, assim, então, acho que tem isso. Tem uma das coisas também que eu acho que que eu uso muito benzo também, às vezes, quando, né, aí voltando lá para o antidepressivo, naqueles 15 primeiros dias, né, que o paciente às vezes fica muito mal, o mais ansioso, o uso do ansiolítico, né, do benzodiazepínico, ele pode ser importante nesses 15 primeiros dias, porque eu posso diminuir um pouco, né, esses sintomas tão insuportáveis como o aumento da ansiedade, ou como aumento um pouco dessa agitação corporal que a serotonina pode dar, para fazer suportar. Passou 15 dias, tiro. E aí segue só com antidepressivo. Porque aí já passou esses primeiros dias mais difíceis, aí o paciente consegue sustentar apenas, e aí o ansiolítico benzo passa a ser SOS, ou passa a ser uma medicação de crise. Então, normalmente, esse que é o uso ideal, né, assim, que a gente pode fazer dessas medicações. E aí, acho que junto com isso, tem a outra, e aí acho que também, né, antes de passar para outra classe, essas medicações, elas têm uns efeitos também muito importantes em algumas questões clínicas. Então, por exemplo, é uma medicação que a gente usa
para crise convulsiva, é uma medicação que a gente usa, às vezes, para agitação psicomotora, que a gente usa para abstinência alcoólica, que a gente pode usar, dependendo, às vezes, de uma intoxicação por determinadas drogas, que a gente usa, às vezes, para um quadro de catatonia grave, né, assim. Então, tem também suas importâncias clínicas. Então, são medicações que a gente vai encontrar também muito para esses cuidados, tá? E aí, acho que junto com os ansiolíticos, tem a medicação, que foi a medicações estrelas dos últimos anos, que foi o Zolpidem, que são os hipnóticos, né? Assim, acho que todo mundo, provavelmente, na prática clínica também conseguiu escutar um pouco e ouvir um pouco sobre ela. O Zolpidem, ele é uma medicação hipnótica. O que é hipnótica? Ele claramente é feito para induzir o sono. Apenas isso. Qual que é a grande questão, né, desse processo? Comumente, ele pode fazer com que, às vezes, o paciente fique no meio termo. O que é meio termo? Ele não fique nem acordado e nem dormindo totalmente. Que é o nível de consciência um pouco rebaixado, digamos assim. Esse nível de consciência, né, esse estado intermediário entre o acordar e o dormir, é o que acontece naqueles relatos que a gente já escuta, né? Então, come um monte de coisa, não vê, liga para um monte de gente, fala um monte de coisa que não vê, faz um monte de coisa que não lembra, enfim, vai se colocando em risco, né? Assim, então, essa é um dos grandes riscos do Zolpidem. Então, risco de queda, porque você levanta, você não sabe o que você está fazendo, você pode se colocar em risco, né? Assim, de gente que mexe no fogão, né? Eu escuto um podcast com algumas histórias um pouco da vida cotidiana, assim, e aí tem uma história muito cômica, né, mas ao mesmo tempo trágica sobre o Zolpidem, assim, enfim, tava um casal ali, né, enfim, uma mulher que morava sozinha, mas estava namorando, esse cara estava indo tempo para casa dela, assim, e aí ela, né, ela tinha uma câmera na sala que era para poder gravar os gatinhos quando ela ia trabalhar. Enfim, ela tomava o Zolpidem para dormir, tá lá, beleza, coisa acontecendo, a vida acontecendo. Passa uma situação onde a mãe parece que liga para ela para poder pedir uma ajuda financeira, e ela vai entrar na conta dela e percebe que a grana tinha sumido. Sumiu. E ela não consegue entender, e vai tentar entender de onde que isso vem, assim. Eu não me lembro como que ela descobre, mas o que ela descobre é o quê? Que esse cara, esse namorado dela, enquanto ela estava dormindo sob o efeito do Zolpidem, que era um dormir e não dormir, pegou o celular dela, colocou, né, ela fez a identificação ali com a face e foi fazendo todo o processo com ela ali para poder transferir o dinheiro para ela, assim. E por mais que a gente pareça que essa história é história só de um podcast de série, assim, essas situações são mais frequentes que a gente possa imaginar com os Zolpidem, assim. Eu acho que essa medicação foi entrar nesse lugar, tanto, né, assim, sobre esse risco, quanto também um risco que muitos jovens iam fazendo, assim, do sentido de macerar para poder cheirar, de usar o Zolpidem com bebida, de ficar sob o efeito, né, entorpecente sobre isso. E o risco entrou quase como uma questão de saúde pública, assim, foi uma questão que comoveu muitas coisas que a própria Anvisa e o Ministério passaram, né, a obrigar que o Zolpidem, né, os hipnóticos, entrassem nessa lista da receita azul. Antes, eles eram feitos numa receita branca comum de antibiótico. Então, eles passam a ser feitos agora numa receita azul. Isso dá, de alguma forma, um certo controle um pouco maior sobre isso. Obviamente, não garante, mas dá um contorno, assim. Bárbara? Bruna, sobre essa receita branca e a receita azul, que você disse, receita branca de uso comum de um antibiótico, é como se um clínico geral pudesse prescrever e a azul é um especialista, é isso? Não. Qualquer médico pode também ter receita azul, mas a receita azul ela precisa ser pedida pelo CREMERG. Então, eu, enquanto médica, vou lá, faço uma solicitação e peço autorização para ter essa receita. E aí, dependendo da sua especialidade, você consegue X bloquinhos dessas receitas. Então, por exemplo, eu só consigo fazer na gráfica essa receita com a autorização do CREMERG, diferente da outra receita branca. Receita branca de antibiótico, eu posso mandar fazer em qualquer gráfica. Posso, por exemplo, ali, inclusive, é muito fácil isso, inclusive, pega ali o nome de um médico CRM, mando fazer na gráfica, tá de boa, eu consigo fazer. A receita azul, não. Ela exige esse certo controle, que é uma autorização do CREMERG para poder fazer. Mas qualquer médico pode prescrever, tá?
O que muda, por exemplo, assim, de especialidade, aí é uma outra receita, que é a receita amarela. Receita amarela, só alguns especialistas podem ter. Aí é onde entra, por exemplo, as outras medicações como estimulante, Venvanse, Ritalina, aí vai. Então, cada gravidade, né, se do risco de dependência ou do risco das medicações, essas receitas vão ganhando uma cor. Então, branca, primeiro tem receita simples, que é o que é receita simples? Dipirona, vitamina, remédio para febre, né, coisas bem simples assim, que é essa receita simples. Receita de controle especial, que é antibiótico, psicotrópicos comuns, né, antidepressivo, antipsicótico, estabilizador de humor. Azul, aí são essas. O ansiolítico, o Zopidem, amarelo, Venvanse, tá? Então vai aumentando a cor, e aí você vai filtrando mais conforme a gravidade dos riscos de dependência dessas medicações. Entendi, E obrigada. a azul, ela fica na farmácia, né? Você não Azul, consegue. isso, boa, Ela azul fica na volta. farmácia, exatamente, ela fica presa. Eu não sei se a amarela fica também? A amarela fica também, só a branca que não. A branca faz até 2 vias, uma fica, outra fica com a paciente, a simples também não fica. Então, quando fica com a farmácia, de algum certo é um controle, ou seja, eles sabem na teoria quem está prescrevendo. E aí, quando a gente faz, o paciente vai comprar, lá atrás da receita tem um lote. Então, assim, ó, medicação tal, no lote tal, foi para esse paciente que essa médica prescreveu. E aí, isso serve tanto para quê? Para um controle, mas também serve muito para a indústria farmacêutica. Ah, esse médico prescreve mais esse médico prescreve mais isso, aí vai visitar, e aí, olha, não sei o quê, então, eles também sabem tudo da nossa forma como a gente está prescrevendo a partir disso também. E pedem Nossa, telefone, pedem CPF, endereços, tem que anotar muita coisa. Exatamente. Mariana, levantou? Sim, só para dar um exemplo. A minha avó, ela teve esse problema, ela foi prescrito, né, Zolpidem por um tempo, desculpa. E aí ela teve, porque meu pai que conta, né, eu não lembro. Ela falou que ela ficou sonâmbula, e aí ligou o fogão, ligou o gás, e assim, né, obviamente foi suspensa, né, mas antes dele falar isso, eu não sabia nem que dava esse efeito, esse Sim. Zolpidem. É só em algumas pessoas, né, quer dizer, tem outras pessoas que só dormem. Isso, tem algumas pessoas que só dormem, mas isso é mais comum do que a gente imagina, assim, porque para vocês terem uma ideia, essa medicação, ela tem a sua importância, por exemplo, num caso, às vezes, quando o paciente muda de um país no fuso horário, ela precisa organizar o ciclo dele, então ele pode tomar a medicação. Ou num transtorno de estresse pós-trauma, assim, grave, onde o paciente está revivendo essas situações, ele precisa conseguir dormir pontualmente ali. Então, é uma medicação que tem, inclusive, nos estudos falam, na própria bula, assim, para poder usar no máximo por 15 dias. A partir disso, né, assim, o risco já vai aumentando, e as pessoas usam por meses, anos, né, assim, à vontade, assim. Mas é isso, pontualmente, para você poder ajustar um ciclo, para você poder conseguir fazer com que aquele paciente precise dormir ali 3, 4 dias depois, ele vai conseguir seguir sozinho, uma mudança de fuso horário, né, assim, tem a sua importância. Tem os seus efeitos para isso. E eu tô rindo que assim, eu não herdei esse problema, graças a Deus, porque eu já tomei Zolpidem e só dormi igual um bebê, foi ótimo. Sim. Também, assim, para um uso bem pontual, né? Mas eu queria aproveitar também e perguntar, não sei se você vai entrar nisso, mas em relação a, por exemplo, o clonazepam, lorazepam, não sei se é tão comum, né? Acho que sim, mas o clonazepam, ele tem um uso que eu entendo assim como bastante banalizado, né? E assim, em relação a essas medicações que são prescritas para induzir o sono, né? Olha, remédio para dormir, né? Falando assim, por exemplo, o paciente, tomando remédio para dormir e tal. Tem algumas situações que eu acho um pouco estranho, mas eu não entendo bem o que acontece, que eu entendo que o clonazepam, por exemplo, ele não é medicação de uso
contínuo, né? Uhum. Também precisa fazer um uso pontual. Só que algumas pessoas acabam que ficam tomando aquilo por anos, assim, para dormir, tanto que às vezes, assim, não faz nem mais efeito. A pessoa tá lá, assim, tomando, acho que já vira até um placebo, porque... E Uhum. não sei, como é que é isso? Você pode É, falar? eu acho que sim, exatamente, isso é muito comum mesmo, assim. O que que acontece, assim? O ansiolítico, né, como o clonazepam, que é o princípio ativo do Rivotril, né, assim, o famoso Rivotril e clonazepam, a mesma coisa, mas o Rivotril é o nome comercial, né, ali, e o clonazepam é o nome da substância. Eles têm como efeito secundário o sono. O efeito principal é o quê? Diminuir a ansiedade e relaxar. Ponto. Como efeito secundário, é o sono. Então, no começo, esse efeito secundário ele tende a ser mais forte, mas com o tempo, de qualquer medicação, o efeito secundário ele vai diminuindo. Então, o sono, esse efeito secundário, ele passa a diminuir. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que, para mim, a insônia, ela normalmente é um sintoma de alguma coisa. Por que ele não consegue dormir? Né, assim, tanto que, por exemplo, na minha prática, eu não uso os Zolpidem, assim, porque não adianta só eu colocar para dormir se eu não entender por que ele está sem dormir, assim, porque eu acho que tem alguma coisa que é da ordem. Ou eu estou pensando demais, né, ou eu estou tão sofrida que eu não consigo dormir, ou eu estou tão agitada que eu não consigo dormir. Enfim, normalmente a insônia ela é motivo de alguma outra coisa. E aí, se eu já vou cuidar da outra coisa, por que eu não cuido dos dois? Então, por exemplo, se eu sou muito ansioso, eu posso pensar, então, no antidepressivo que tem o efeito de sono. E tem. Então, já trato duas coisinhas com uma medicação só. Então, eu vou escolher um antidepressivo, por exemplo, que tem o efeito de dar sono. Então, sei lá, trazodona, é uma medicação, mirtazapina, são antidepressivos que eu preciso tomar só à noite, porque vão dar muito sono. Então, ajuda a dormir e, ao mesmo tempo, melhora, por exemplo, o humor. Né? Então, isso vai fazendo com que a gente vai pensando um pouco, assim, de como que a gente vai tratando a insônia dentro desse contexto, às vezes, geral, e às vezes eu consigo escolher uma medicação para isso, em vez de eu tomar uma medicação para tal coisa, para o humor, uma medicação para melhorar não sei o quê, uma medicação para dormir. E aí, quando você vai ver isso, é naquela polifarmácia, ou só tá tomando remédio para dormir, mas eu não estou cuidando, por exemplo, sei lá, da minha ansiedade, das minhas questões, passa um tempo, o remédio de dormir perde o valor, né, o efeito, porque eu continuo ainda muito ansioso, continuo ainda muito agitado, continuo, às vezes, ainda muito nervoso, ou estou eufórico demais, que seja, né, então, por isso que o clonazepam também vai perdendo, por conta disso também. Ai, desculpa, só mais uma coisa, desculpa ficar Claro. interrompendo. Mas é interessante, né, que estão o efeito sonífero, né, do clonazepam é secundário, Isso. não seria o efeito primário. Mas aí deixa eu aproveitar, porque você falou da questão da insônia, né, que, enfim, tem um contexto. Eu vou usar minha avó de caso clínico aqui. Uhum. Porque, por exemplo, uma pessoa idosa, o ciclo do sono muda, né? Aí perguntando assim, só para saber se minha linha de raciocínio faz sentido. Porque se o ciclo do sono muda, a pessoa vai dormir menos, aí parece que o sono fica mais picado, né? E aí, o que acontece? Com a minha digníssima avó tá com o remédio nela para dormir, porque realmente ela não dorme a noite toda, assim, ela vai acordar 4, 5 da manhã, só que aí entra naquele efeito que, assim, né, de ela já toma várias medicações, aí mais isso. Quer dizer, vou parar para pensar, não faz muito sentido, né, medicar uma coisa que, na verdade, está fazendo parte do ciclo de vida da pessoa, né? Isso, no idoso, é muito comum, assim, aí isso faz com que a gente possa pensar o que é isso de dormir bem e não dormir, assim, né, eu acho que é uma avaliação um pouco complexa, inclusive, né, assim, então, normalmente, por si só, o idoso diminui um pouco a necessidade do sono, então, assim, ele não precisa necessariamente dormir 8 horas, 9 horas por noite, por exemplo, pode ser que ele durma 6 horas e fique bem, ele está ficando com 6 horas bem. Então, é isso, assim, se ele dorme 10 horas da noite, ele acorda 4 horas da manhã, são 6 horas. Ele continua disposto, continua bem, para ele não é problema nenhum, não está mais irritado com isso, está organizado, ele entende que assim que ele funciona, não tem necessariamente por que medicar isso. Né, assim, então, eu acho que a insônia tem uma avaliação também dos efeitos, né, disso, do que é isso de dormir, porque, por exemplo, tem gente que consegue pegar no sono bem,
Mas é isso, acorda 3 horas da manhã e não consegue dormir mais. Tem pessoas que pegam no sono bem, fica até mais tarde, mas é o sono super picotado. E isso tudo muda, inclusive, quando a gente vai pensar numa medicação. Se eu vou pensar numa medicação para ajudar a dormir, que é para alguém que tem uma dificuldade para começar, eu posso pensar numa medicação que vai agir mais rápido e vai embora mais rápido do corpo. Se essa pessoa ela tem dificuldade para sustentar o sono, eu tenho que pensar numa medicação que vai durar até mais tarde. Ou seja, que tem um efeito um pouco mais duradouro. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente também possa pensar na melhor ou não opção da medicação, assim. Mas a insônia no idoso, é isso, a gente vai medicar, se a gente entende que essa quantidade que já é por si só menor, se passa a ser, por alguma forma, disfuncional, seja no humor, na irritação do outro dia, seja porque ele não gosta, seja porque, enfim, quando ele levanta 4 horas, ele se coloca em risco, porque ele está sozinho. Então, são esses motivos que vai fazendo com que a gente possa pensar se a gente medica ou não a insônia. Bruna, Tem mais alguém aí? Bruna, são 9 horas. Vamos escutar a Jan, que estava de mão Tá. levantada, e aí você toca teu barco, e aí lá no Tá bom. final a gente recolhe as perguntas e faz aquela conversa gostosa que a gente faz. Show. Jan, Oi, é rápido. É o caso de uma amiga minha, ela tomava Zolpidem, no meio da noite ela acordava, fritava ovos, fazia café, voltava a dormir, e no dia seguinte descobria que fez tudo isso e falava, ué, né? Ela morava sozinha. Isso foi, assim, por umas 2 semanas. Aí ela falou, eu não vou tomar mais essa porcaria. Ela parou. A partir do momento que parou, ela voltou a dormir normal. Isso é só um caso, assim, mais para ilustrar o que você está falando. Simplesmente, ela parou, no dia que ela parou, ela não tomou, ela dormiu 7, 8 horas, e aí nunca mais tomou. É só um registro. Perfeito. Isso mesmo. Obrigada. Nada. Seguindo, então, Vanessa, você pode passar para mim, por favor, o slide? Show. Antipsicóticos. Antipsicóticos, né? Assim, eu acho que tem ali, né, 2 classes principais, que são aquilo que a gente chama de primeira geração, que são os antipsicóticos mais antigos, Aldol, Ampliquitil, Clorpromazina, e os antipsicóticos de segunda geração, que aí entra a risperidona, olanzapina, a própria quetiapina e a clozapina. O que eu acho importante dessa classe? Assim, eu acho que essa é uma das classes de medicações que mais se paga o preço no corpo por usar elas. Assim, eu acho que são medicações muito importantes, tem ali a sua função, né, assim, que não necessariamente é só no quadro de uma psicose, então não é só no quadro de uma esquizofrenia, não é só no quadro, por exemplo, inclusive de humor, ou no quadro de uma alucinação. A gente usa também, por exemplo, assim, em doses mais baixas, para poder potencializar o efeito do antidepressivo em alguns casos graves. A gente usa muito em criança, porque, querendo ou não, a medicação que em dose baixa faz uma certa contenção, né? Então, com isso eu consigo, de alguma forma ali, melhorar um pouco a agitação psicomotora, melhorar um pouco, às vezes, a agressividade, melhorar um pouco a irritação. Ele também tem um papel um pouco mais ansiolítico, mas o uso a longo prazo dele, em doses mais altas, tem uns riscos. O que acontece? Ele mexe muito com a nossa parte metabólica. Então, ele aumenta a glicose, aumenta o apetite, ele pode alterar algumas questões da tireoide, pode aumentar o nível de prolactina, e dependendo desse nível de prolactina, eu posso, às vezes, produzir leite, ou se for um homem, pode, às vezes, fazer uma ginecomastia, que é aumento do peito e ficar dolorido. Tanto que vocês, talvez a gente não vê tanto no nosso consultório, mas para quem é da rede, por exemplo, assim, do SUS, que já trabalhou às vezes em cápsula, vocês vão vendo que esses pacientes que fazem uso a longo prazo de antipsicótico, assim, doses altas, eles têm muito maior incidência de ter morte súbita, né, assim, exatamente por conta de todas essas questões metabólicas, né, então é isso, vai gerar, provavelmente, né, uma diabetes, um aumento da pressão arterial, né, assim, por conta desses efeitos metabólicos no corpo. Então, entendendo que é um paciente que precisa dessa medicação a longo prazo, em doses mais altas, é importante que a gente fique atento a esses sintomas do corpo, tá? Acho que isso é a principal coisa da questão do antipsicótico. Dentro dessas medicações, tem uma medicação que provavelmente vocês vão ouvir falar muito, que é a quetiapina. A quetiapina tem alguns efeitos do uso dela.
mesmo ela sendo classificada como antipsicótico, ela só vai ter efeito como tal se ela estiver acima de 300 miligramas. Abaixo disso, o efeito dela é só sedativo, que é muito curioso. Então, por exemplo, assim, se eu tomo 50 miligramas de quetiapina, eu vou ficar com sono. Se eu tomo 400, não necessariamente eu vou ter sono. Então, quanto mais eu vou aumentando a dose da medicação, diminui o sono e ele passa a ter um efeito antipsicótico. E na dose mais baixa, ele vai ter efeito mais sedativo. Então, vocês vão ver muito na prática de vocês aí também, o uso de quetiapina em dose mais baixa, muito para poder ajudar a dormir, como uma das alternativas também para esse quadro da insônia. Tá? Pode passar, Vanessa. Estabilizadores de humor. A gente tem praticamente dois tipos, que é o lítio, que é uma medicação, acho que vocês provavelmente ouviram falar bastante, assim, enfim, é uma das medicações mais usadas para transtorno de humor, para transtorno bipolar, tem uma eficácia muito importante, ele é, de fato, um efeito bom, assim, no caso de crise, no caso de uma mania, né, de um transtorno de humor mais agudo, mas ele exige um certo cuidado. Ele é uma medicação, quando a gente entra com ele, a gente precisa fazer exame de sangue toda semana. Por quê? Porque ele existe uma faixa, então tem uma faixa que a gente chama de dose terapêutica. Se eu estiver abaixo dessa fase, né, dessa faixa, eu estou tomando ele, mas ele não está tendo efeito terapêutico. Se eu aumento demais e passo disso, ele passa a ter um efeito tóxico. E a toxicidade do lítio tem uma gravidade, né, de poder afetar o rim, poder afetar o fígado. É uma medicação de, por exemplo, a gente não escolhe, quando o paciente tem um quadro importante de tentativa de suicídio, não é uma medicação boa para a gente poder usar. Então, isso a gente também tem que pensar. Por exemplo, se a pessoa, né, tem um risco de suicídio, qual medicação que eu vou passar? Porque caso ela tome essa medicação, por exemplo, qual que é a chance que ela tem maior de morrer intoxicada ou não? Por exemplo, o lítio é uma medicação como essa. Então, eu vou escolher talvez uma outra medicação que, se acontecer alguma coisa sobre isso, a chance de acontecer alguma coisa no corpo, ou fisiologicamente falando, é muito menor. Então, acho que isso é importante, a gente poder também ficar atento na hora das escolhas. Além disso, a gente tem os anticonvulsivantes, como Divalcon, ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, topiramate, que tem essa classe de ser anticonvulsivante, mas que atuam como estabilizador de humor. São medicações que a gente usa muito para esses quadros de humor, mas que a gente também usa muito, vocês vão ver, às vezes, assim, para um quadro mais de irritabilidade, para um quadro, às vezes, mais de impulsividade. Você vê, às vezes, muitos psiquiatras, às vezes, medicando os transtornos de personalidade, né, assim, às vezes, que eles chamam, né, que tem um quadro mais de uma certa oscilação de humor, né, assim, ou às vezes, um pouco, às vezes, para o quadro de uso de drogas, para poder tentar segurar um pouco mais essa impulsividade, ou a própria fissura. Então, normalmente, são mais comuns para isso, tá? Pode passar, Vanessa, por favor. Psicoestimulantes. Eu acho que é uma classe também que vocês vão estar, enfim, esbarrando com elas muito, né? Que nada mais é do que o que você já ouviu poder falar. Concerta, Ritalina, Venvance. São medicações que, na teoria, né, assim, são usadas para o diagnóstico de TDAH. Né? Então, ele foi criado ali um pouco para isso. Assim. Então, TDAH usa esses estimulantes que é para poder cuidar um pouco mais da questão da atenção. Mas aí eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, assim, porque são medicações também que estão sendo usadas para outras coisas, como, por exemplo, a compulsão alimentar, para ajudar a emagrecer. Então, são medicações que o nutrólogo, né, endocrinologista, usa muito, porque por ser um estimulante que algum deles, inclusive, é um estimulante baseado em anfetaminas, né, assim, você vai ter mais energia, você vai melhorar um pouco, né, obviamente, a sua atenção, a sua concentração, e você vai diminuir o seu apetite. Que são efeitos das anfetaminas. Então, a medicação, e aí, né, assim, eu acho que falando um pouco sobre essa medicação, eu vou deixar só uma polêmica aqui, assim, que eu acho que, para mim, a grande questão é como que tem sido feito o diagnóstico TDAH atualmente, assim, né, eu acho que o déficit de atenção, né, assim, é uma coisa muito complexa de poder avaliar. Para vocês poderem entender um pouquinho isso, assim, existe, né, assim, didaticamente falando, né, alguns itens da psicopatologia que a gente vai avaliando um pouco o paciente, né, vários itens, assim, desde quando o paciente chega para você, a roupa que ele tá, como ele fala contigo, como ele se comporta, atitude, e aí dentro disso também tem humor, afeto, atenção, pensamento e memória. E aí tudo isso está interligado.
Então, se eu estou com o meu humor para baixo, provavelmente minha atenção também vai ficar. Se eu estou com o meu humor demais, exagerado, eufórico, eu vou ter uma atenção um pouco mais dispersa também. Se eu estou com a cabeça cheia de pensamentos, naturalmente minha atenção vai ficar prejudicada. E se minha atenção fica prejudicada com tudo isso, minha memória também vai ficar. Então, separar e dizer que eu só tenho uma questão com atenção, unicamente, e dizer que isso é déficit de atenção, é muito complexo, porque normalmente está ligado com várias outras questões. Fora que eu acho que, né, se a gente está, aí voltando um pouco para o sintoma social, que é, a gente está num mundo onde a gente precisa produzir e estar sempre nessa resposta, né, assim, o tempo todo, e o Venvance, né, a Ritalina caem como uma luva para isso, né, assim, que eu produzo mais, sou melhor, tenho energia, meu cansaço não aparece, né, e aí mascara, inclusive, meu próprio humor, né, minha própria irritação com as coisas da vida, as coisas tendem a ficar um pouco melhor, e aí vai no uso aí contínuo facilmente, assim. Eu acho que, para além só de a gente poder pensar sobre crítico estimulante, a gente poder pensar também como que o diagnóstico do TDAH tem sido feito hoje. E muito mais nas crianças, né? Acho que quem atende criança percebe o quanto que vem da escola uma demanda disso, né? Assim, e por quê? Assim, é isso, né? Assim, você vai vendo as pessoas, as crianças estão na tela o tempo todo, né, em vídeos curtos de 30 segundos, no máximo 1 minuto, aí a gente já não suporta mais esperar uma propaganda no YouTube de 1 minuto, que já fica agoniado. Imagina uma criança ter que sentada assistindo uma aula 5 horas, que é a mesma aula que era dada para a gente, quase às vezes da mesma forma há anos atrás, assim. Novamente, né, uma inquietação corporal, né, que tem, né, tudo isso, assim, vai ficar muito difícil. Então, o diagnóstico é muito complexo, e aí eu acho que por isso também, né, assim, ele tem sido feito, acho que de uma forma muito, assim, né, exagerada, e o uso dessas medicações também estão, assim, à torta à direita, assim. Pode passar, Vanessa, por favor. Eu acho que tem algumas coisas importantes, né, assim, sobre a gente poder falar um pouco sobre a integração na prática, que é exatamente poder, acho que, escutar, né, acho que o discurso sobre o remédio, o discurso de como que o paciente nomeia, de como que o paciente fala sobre isso com você, de como que o paciente representa e diz de como que foi, né, os efeitos sobre isso. Acho que isso vai trazer material para a gente, inclusive sobre a própria estrutura clínica do paciente, assim. Acho que trabalhar também, né, o efeito subjetivo sobre o uso dos medicamentos do paciente, acho que isso é importante. E acho que sempre poder promover o diálogo interdisciplinar quando necessário, né? Passa para mim, Vanessa, por favor, para a gente poder voltar lá para aquelas questões. E acho que voltando para as questões, que acho que são as questões que são importantes, que a gente vai poder depois responder um pouco as outras dúvidas aí sobre as medicações em si. Mas aí, a primeira pergunta, né? Será que o fármaco, ao atenuar os sintomas incapacitantes, ele pode favorecer o acesso à palavra ou à simbolização? Eu acho que sim, inclusive eu acho que esse é o efeito mais bonito e importante, assim, da medicação, que é exatamente quando a gente consegue, de alguma forma, diminuir um pouco esses sintomas que são desorganizadores, são disfuncionais, são incapacitantes, e consegue fazer com que o paciente consiga mais facilmente um pouco, eu acho que elaborar um pouco as suas questões. Eu falo muito para os pacientes, assim, que para mim, quando o paciente já está em processo analítico, né, assim, para mim, esse processo analítico, a própria vida, é como se fosse uma travessia, daqui para o outro lado. E a correnteza, né, que vai ali, cheia ali, rodando ali, então chega um momento onde, às vezes, a gente está quase se afogando, né, assim, nessa correnteza de sintomas, nessa correnteza do sentir, né, nessa correnteza do próprio sofrer. E a medicação entra para isso, como se fosse uma boia. Só que se eu uso a boia e não nado, eu posso até não me afogar, a correnteza me leva, eu não chego do outro lado. Então, tem que ter a boia, mas continuar em movimento, continuar nadando, para que eu consiga elaborar as minhas questões. Então, se eu também coloco uma boia muito pesada, ou seja, se eu coloco uma medicação muito pesada, pode ser que eu não consiga me movimentar. E eu também não consigo elaborar minhas questões. Né? Então, a dose da medicação também diz um pouco sobre isso, assim, né? Sobre como que eu acho que... E aí já responde até, inclusive, a última pergunta, né? De será que a medicação pode calar os sintomas, assim? Não sei necessariamente se ele pode, essa palavra seria calar, assim, mas eu acho que ele pode entrar, às vezes, com uma certa... isso, talvez calar demais é um ponto onde eu deixo o paciente um pouco com o discurso empobrecido, onde essa dor não aparece mais, onde essa angústia não aparece mais, mesmo que por um momento. E sem angústia também não tem movimento, não tem elaboração. Então, né, assim, o que a gente vê, às vezes, muito, enfim, muitas prescrições, né, assim, esse excesso, né, assim, essas doses altas, onde eu quero, na verdade, ali apaziguar tudo. A ideia da medicação não é essa, é tornar um pouco mais viável, né, assim, esse processo de travessia, digamos assim, né. E aí a pergunta 2, né, assim, será que a medicação pode promover o deslocamento da transferência?
Eu acho que pode, eu acho que quando entra, né, um terceiro objeto, uma terceira pessoa que seja nessa relação, acho que isso pode promover, assim, no sentido mesmo de talvez a medicação poder, inclusive, entrar. Ele entra provavelmente ali, né, num lugar um pouco simbólico, de como que o paciente vai entender isso ou não, assim, eu acho que isso, inclusive, eu percebi mais, eu já sabia, né, assim, percebi, mas acho que eu percebi muito claramente no caso que eu divido aqui com a Bruna Gradiva sobre a supervisão da nossa querida Márcia ali. Eu atendi o paciente todo mês, e aí muito também tem a ver com o meu processo de como eu atendo, né, desse processo um pouco mais de convocar para falar, de convocar para elaborar, e aí ele chegava às vezes na Bruna dizendo assim, mas tem que repetir tudo de novo, ficava um pouco esvaziado, assim, né? E aí, a ideia, inclusive, né, nesse trabalho ali, nesse paciente, era talvez espaçar um pouco a minha consulta, né, assim, para não ficar aquela coisa. Então, como que também, dependendo, né, de como que esse psiquiatra entra, de como também, às vezes, se não tivesse supervisão, né, assim, que vai poder ajudar a gente a poder pensar, de como que ele também pode, de alguma forma, deslocar isso e talvez atrapalhar ali um pouco, né, entre aspas, atrapalhar, claro, mas esse processo também da análise, assim. Então, acho que, e assim, da mesma forma, também a medicação dependendo da dose, tá? Pode passar que eu acho que acabou, eu acho, Vanessa. Bom, acabou. Falei um pouco mais rápido agora para a gente poder conversar um pouco melhor ali. Obrigada, Bruna. Muito bom te ouvir. Tem alguém que levantou a mão e tem algumas perguntas também no chat, eu acho. Pois é, eu queria que a gente pudesse ser sucinto para que a gente pudesse recolher a maior quantidade de questões e que a Bruna pudesse conversar conosco. Juliane, quer falar? Tá com a mão aí? Quero, eu queria só voltar lá nas 3 perguntas. Que realmente é uma linha muito tênue, né? Entre. Você pode voltar? Tem como voltar nas 3 perguntas, não? A primeira questão, né? Se a relação da medicação com falar, com não falar. Eu sempre trabalhei com pacientes muito medicados, assim, que estão medicados ou que foram medicados, porque eu trabalho com situações de muito horror, assim, de muita violência, de muito trauma, questões muito pesadas. Então, eu não conseguiria entrar como psicóloga para atender essas pessoas se elas não estivessem medicadas, porque elas tinham condições, de fato, de chegar até mim e falar, porque elas não estavam em condições de reorganizar o pensamento delas, de entender o que elas estavam sentindo, de entender o que elas tinham passado. Então, a medicação, ela realmente funcionou como esse ponto de partida. Sem a medicação, não daria certo. Assim, de maneira alguma, não teria estratégia que funcionaria naquele caso. Então, a medicação foi a porta de entrada. Mas, ao mesmo tempo, é esse cuidado de a medicação não também ser a que possibilitou o atendimento e a que dificultou o atendimento no final. Por isso que eu acho que, assim, dentro disso, a importância do trabalho multidisciplinar, da gente estar em comunicação para entender, olha, até aqui funcionou a medicação, a gente está vendo que está dando certo, que a análise está fluindo, mas até aqui a gente percebeu que não está dando. Então, essa comunicação multidisciplinar, eu acho que é o que faz a diferença dentro disso. E foi o que eu tenho percebido, assim, ao longo, né, dos anos trabalhando com isso. E eu fiquei com uma dúvida, quando a gente falou sobre o lítio, né? O lítio é um regulador de humor. Eu tive muitos pacientes que usaram lítio por muito tempo, pacientes com alta compulsividade, assim, uma compulsividade absurda, assim, de se colocar em risco de inúmeras maneiras, assim, de sair, peguei um ônibus e fui conhecer uma pessoa que eu dei match no Tinder hoje, fui para outra cidade com R$20 no bolso para conhecer essa pessoa que eu nunca vi na vida. Ou eu estava desempregada e peguei o cartão de crédito e gastei R$20 mil e não sei como é que eu vou pagar. Coisas assim que aconteceram do dia para a noite e não foi uma coisa só, assim, pessoas nesse nível de impulsividade que estavam fazendo uso do lítio. Eu não sei assim, se foi uma coincidência, se foi algo nesse sentido, mas depois a gente viu uma resposta muito melhor para esses casos de uma impulsividade muito alta com a lamotrigina. Não sei se tem diferença, não sei se foi uma coincidência ali da hora dos pacientes que eu estava e que tiveram essa mudança de medicamento. Eu queria entender um pouco a diferença desses 2 medicamentos, assim, como eles funcionam. Tá. Os 2 são salvadores de humor, né, assim, acho que tem alguma coisa que é muito pela prática que a gente vai poder perceber as diferenças mesmo, assim, que na teoria o efeito ali é um pouco parecido.
A lamotrigina, normalmente, a gente usa mais na prática para esses casos, às vezes, de uma impulsividade mesmo, assim, um pouco mais de risco, né, como você está falando, assim, e muitas vezes também associado num quadro um pouco de humor um pouco mais entristecido, uma depressão que a gente chama de depressão bipolar, assim. Então, às vezes, por um quadro de uma instabilidade emocional importante ou num quadro de uma tristeza associada dentro de alguém que é bipolar, desse diagnóstico já, né, falando mais da psiquiatria assim, tradicional, e para esses quadros mais de impulsividade também, assim. Mas não é todo mundo que tolera bem a lamotrigina. Por exemplo, em relação ao lítio, ela tem mais efeitos colaterais. Às vezes de mais inchado, de ficar com mais tontura, com mais vertigem quando a gente vai aumentando a dose. É por isso que às vezes é uma medicação tão usada, e porque às vezes também em relação ao preço, o lítio, por exemplo, é uma medicação que a gente consegue às vezes pegar, por exemplo, no SUS, e a lamotrigina não. A lamotrigina não tem no SUS. Não. Às vezes tem no LME, que é um sistema que você faz especificamente, mas tem que pegar lá no estado, é uma complexidade um pouco maior e não é para qualquer patologia. Então, também tem essa quantidade do lítio ser uma medicação, acho que também muito mais fácil o acesso para ela, né? E quando precisa comprar, o preço é bem mais barato também que a lamotrigina. Mas eu queria, assim, saber o que esperar desses pacientes que estão usando, né, que estão com esse estabilizador de humor, porque saber mais o que esperar da diferença, assim. Mas eu acho que depende muito de cada caso, sim, tá? Muito de cada caso, assim, eu acho que o lítio, né, assim, você pode ir esperando muito dele, mas você vai tendo que fazer muitos exames de sangue para poder saber, assim, porque tem uma dose que é terapêutica a partir disso. A lamotrigina, você vai ter uma resposta um pouco mais clínica, assim, eu acho que a lamotrigina tende a fazer uma certa contenção um pouco maior, isso que você fala, assim, segurar um pouco mais essa possibilidade, eu acho que na prática ela consegue fazer um pouco mais. Eu sinto isso para os casos de uma impulsividade muito maior. Isso, o lítio, exatamente. ele controla bem. Eu acho que eu me entendi um pouco, desculpa. Márcia? Direito de resposta. Me citou. Não, eu queria frisar aqui, né, eu acho que a importância que a gente trabalhar junto, né, com a psiquiatra, no caso a Bruna, não só, né, aqui na clínica, mas no consultório, mas aqui na clínica social, a experiência que a gente está tendo com a abertura que a Bruna tem, né, essa generosidade dela, ela trocar com a gente, né, e Bruna foi participar da minha conversação clínica, né, ela esteve presente lá, né, e foi muito rico, porque realmente era esse paciente que ele estava fazendo, de fato, um deslocamento de transferência, mas a gente junto, a equipe, mais a Bruna, a gente conseguiu dar passos muito mais profundos na avaliação do caso. Não era só um deslocamento de transferência, tinha uma divisão de transferência que falava do caso, né? Tinha tudo a ver com o enredo daquele sujeito, né? Como aquele sujeito funcionava. Então, a importância, o que eu tenho visto, né, nesse trabalho, é a importância da gente trabalhar muito, muito azeitado, né, com essa questão da psiquiatria, né, e a gente sempre escolher, mesmo fora, psiquiatras que tenham essa pegada, essa abertura para a gente poder compor, né, e do próprio praticante psicanalista tal, entender do que está acontecendo, né, e fazer uso também dessas ferramentas, né, como a transferência, a simbolização, etc. e tal, né? Sim. Então, foi um trabalho muito rico ali, né? Foi. Gente. Bárbara? Na sua fala sobre, até tinha a crítica, né, a questão da produtividade, dessas demandas, e como os diagnósticos têm respondido a isso. Mas sobre o TDAH e a exposição de telas, e o tempo de atenção e a memória, eu fiquei com uma dúvida. Os critérios diagnósticos têm se atualizado com a cultura e com esses fenômenos se manifestando? Porque parece que o conceito de normalidade está mudando, de forma geral, né? E quando a gente pensa em instrumentos que mensuram, ou dispositivos que são usados, né, para identificar esse desvio padrão, né, do normal, do que não é normal, do que é aceitável, do que é TDAH, do que não é, do que é autismo, do que não é, se isso está se atualizando junto com essa nova forma de lidar com a tecnologia. Uma pergunta bem importante, assim.
na minha avaliação, eu acho que não. A sensação que eu tenho são critérios que são feitos fora de alguns contextos, assim, sabe? Eu acho que... Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, a gente é regido ali por um DSM, né? Esse DSM é um DSM que ele não é nem daqui, né? Que ele é de fora, né? Assim, que a gente pega lá de fora e traz para cá, assim. Então, isso eu já acho que, por si só, já de alguma forma você não potencializar a nossa própria cultura, nossas próprias relações, assim, porque se é alguma coisa que a gente pega de fora, a gente nem faz uma certa avaliação sobre isso, né, assim, mas eu acho que, para além disso, assim, para além, beleza, tem um critério, tem ali, mas é como também cada profissional vai fazendo uso disso, eu acho que isso que é onde é a grande questão, assim, porque eu posso pegar esses critérios, que na teoria eles servem muito mais para dar parâmetro de direção, né? Ninguém fala ali também que é alguma coisa que eu preciso seguir a rígida o tempo todo, assim, então ele serve primeiramente para dar um certo parâmetro. Então, assim, tantos sintomas por tanto tempo, tantos sintomas por tanto não sei o quê, para dar uma certa organização poder didática, mas como que a gente, enquanto profissional, a gente pega isso e não coloca dentro de um contexto daquele sujeito. Eu acho que isso que vai fazendo com que os diagnósticos vão ficando muito excessivos. Então é isso, se eu vou avaliar o paciente, né, assim, por exemplo, com TDAH, eu preciso tentar entender, assim, como é que essa família é construída, né, assim, como é que é essa relação com a própria tela, né, como é que, coisas às vezes básicas, por exemplo, assim, né, autismo, tem a seletividade alimentar, ele gosta de comer só o quê? Ele só gosta de comer biscoito e hambúrguer. A criança tem 6 anos, assim, quem que compra isso para ela? Né, assim, então, se eu entendo, né, que ali a seletividade alimentar é um critério, mas se eu não tiver uma crítica a entender como é que eu avalio isso também a cada critério, tem também uma questão também que eu acho que é de cada profissional nesse sentido, né, que aí acho que N situações, né, assim, que é de cada profissional, mas é também de um contexto social, né, de uma indústria farmacêutica também gigantesca, então a gente vai podendo, né, dar tema para outras aulas, que é poder entender também de como que essas coisas vão sendo construídas, né, assim. É isso, assim, você dá a cada 3 passos que você dá, você tem uma farmácia, isso não é qualquer coisa. Né, assim, né, não é possível, assim, né, você tem aqui, agora na Tijuca, assim, é um quarteirão, é o quarteto, assim, igual tem o quarteirão lá da Vila Isabel, que é de bar, na Tijuca é de farmácia, assim, é uma aqui, uma esquina, uma aqui, você dá 3 passos, tem uma outra, que às vezes é a mesma farmácia dessa outra que está na esquina, assim, como assim? Você está abrindo tanta farmácia porque está tendo tanta demanda, por que será? E assim, então, acho que o contexto, né, tem uma coisa que é, de fato, eu acho que de não validar a própria cultura, e o próprio contexto de como que a gente está inserido agora, e tem também o uso que a gente vai fazendo também disso, assim, sabe? Enquanto profissional, que eu estou dizendo, principalmente médico, assim, né, minha crítica é para isso mesmo, assim. Bruna, eu tenho outra dúvida, que é de outro tema, não sei se dá tempo, eu tenho pensado muito em contexto de pacientes reumatológicos ou pacientes de sofrimento crônico ou de tratamento paliativo, em que precisa essa multidisciplinaridade, principalmente na questão médica, né? Em que a dor, ela está no corpo, né? E ela é sentida enfim, é identificada por exames laboratoriais, imagens, enfim, diagnósticos. E muitas vezes existem sintomas que são trazidos, às vezes até por nomenclaturas de CID que parece que dão match com DSM, como, por exemplo, a fibromialgia e o transtorno bipolar, né? Parece que já chega um combozinho assim. Tem alguma indicação de manuseio? Existe um tipo medicamentoso, algum tipo de condução para esses casos específicos? Pensando, né, em medicação, tem algumas medicações mais específicas, inclusive alguns antidepressivos ou algumas outras medicações, que tendem a atuar mais na dor crônica. Isso pode acontecer. Por exemplo, a gente tem Velídio, duloxetina, a própria pregabalina, que são medicações de indicação para aliviar um pouco essa coisa mais farmacológica desse efeito de poder, enfim, diminuir um pouco essa dor crônica. Mas é isso, assim, né? Nesses quadros, assim, é esse tratamento multidisciplinar, né? Processo de análise ali, atividade física, né? Outras atividades para poder aliviar também a própria tensão do corpo, assim, normalmente, tanto que hoje em dia tem até um espaço que é a própria, tem uma especialidade, que é a própria medicina da dor, por exemplo, assim, que é um outro campo que vai tentando atuar especificamente na dor como se fosse uma coisa necessariamente separada, e não necessariamente né, assim, como está misturado em vários contextos, assim. Tanto, por exemplo, parecer que eles pedem
da dor é muito para o psiquiatra, assim, para poder avaliar isso que está dizendo, assim, né? Onde que entra, por exemplo, emocional, essa questão psíquica na dor, assim, entra o tempo todo, porque o corpo, né, enfim, responde aí a esses sintomas. Mas pela medicação a gente pensa em algumas específicas para isso, e o próprio, hoje em dia, óleo de canabidiol também é uma coisa que está sendo muito usada para a própria dor crônica também, tem muito efeito também. Então, pensando em medicação, a gente tem algumas para isso, especificamente. A pregabalina é bem Isso. pesada, né? Entendi. Isso. Obrigada. Nada. Angélica, acho que a gente pode, né? Tem algumas perguntas no chat, mas eu já copiei e pensei de poder depois responder para cada um individual, direitinho, para ninguém ficar sem resposta também, se a gente já quiser ir também finalizando também, por conta da hora. Uhum. Finalizamos, pessoal? Taira? Está sem microfone, Naira. Vai ter que ter de novo. Ok, deixa eu só perguntar uma coisa, Bruna. Quando você estava falando dos benzodiazepínicos, você falou dos riscos. Eu queria saber dos riscos do uso prolongado, né? Eu queria saber se eles são reversíveis quando se faz a suspensão da medicação ou eles são definitivos, porque você falou do prejuízo cognitivo e etc. Para cada medicação, inclusive o benzo, tem alguns efeitos que eles são reversíveis quando a gente tira e tem outros que não. Então, por exemplo, assim, nesse quadro, principalmente, às vezes, o déficit cognitivo, que a gente vai dizendo muito que é comum, não é irreversível. Tirou, ele vai ficar com aquele déficit pronto, assim, que causou. Mas alguns outros riscos, por exemplo, sei lá, diminuição da libido. Se eu tiro a medicação, a libido volta. Sim. Né? Então, tem alguns riscos que sim, mas o déficit cognitivo com benzo, depois que tem, isso não retorna. Porque uma coisa que me preocupa muito é o uso do Rivotril em pessoas idosas. Sim. Elas já tendem a começar a ter algum comprometimento e é muito usado por idosos. Sim. Isso que eu perguntei. Não, isso é muito usado mesmo, e aí é isso, assim, o que a gente vai avaliando? Se é um idoso, assim, que nunca foi de usar, e no custo-benefício é importante que ele usa para poder abaixar alguma coisa ali, a gente vai tentando manter dose menor e vai usando. Mas se alguém que já usou por muito tempo, a indicação talvez é poder pensar em outras estratégias. Tem gente que usa por anos, né, Bruna? Exatamente, demais. É a medicação mais usada por anos, assim. Obrigada, Bruna. Imagina. Foi, gente? Tá ótimo. Bruna, quero agradecer a sua disponibilidade. Quero dizer que eu fico muito, muito honrada de ter você com essa escuta, e essa escuta psicanalítica, e esse manejo psiquiátrico aqui conosco. A gente tem construído uma clínica bastante importante, não só para os pacientes, mas também por todos nós, né, praticantes, professores, supervisores, que podemos contar com você e com essa generosidade que você tem. Agradecer a vocês todos que estiveram aqui conosco, Vanessa, pela disponibilidade de estar sempre aqui conosco e aprender um pouquinho mais. Isso, a palavra é sua, Bruna, você fecha a nossa noite aí. Não, acho que isso, muito obrigada mesmo, sim. Eu acho que, para mim também é muito importante estar na Gradiva, estar nessa troca, eu aprendo muito nas trocas, assim, gosto muito. Espero, estou me organizando para cada vez mais estar mais presente, é um espaço muito importante. Muito obrigada, a aula estava bem cheia, né, de perguntas muito importantes, provavelmente vão ter muitas perguntas que ainda vão ficar, e a gente pode ir pensando, né, numa forma de poder ir respondendo também. Sigo aqui disponível para a gente poder seguir no processo de parceria. Muito obrigada. Obrigada, viu, Vanessa, por me ajudar. Boa noite, gente. Boa noite. Beijos. Até a próxima. Tchau, valeu. Tchau, tchau.